Boa noite. Começamos a nossa web aula do dia 29 de agosto de 2022 para os eventos 734186 e 730978, na UC de Instalação, Operação e Manutenção de Sistemas de Refrigeração Industrial. Então, vamos lá, nossos objetivos, né? Identificar fluxogramas de sistemas de refrigeração industrial, identificar os sistemas de refrigeração industrial e seus componentes mecânicos, interpretar o projeto da instalação de sistemas de refrigeração industrial, traçar diagrama de pressão, entalpia, né? O diagrama pH dos sistemas de refrigeração industrial e identificar e especificar ações de controle de capacidade de refrigeração industrial. Vocês conseguem ver esse slide bem? Porque para mim aqui está tudo embaçado. Para mim tá bom. Tá beleza, tá ótimo. Esse Tim só gosta de trollar, é o cara que tá ministrando a apresentação, hein? Então vamos lá, vou ter que abrir do lado aqui, pessoal, só um segundinho, que senão eu não consigo ler. Então, né, de acordo com Stecker, né, o ciclo de Carnot se destaca por se tratar de um ciclo ideal. O ciclo de Carnot é o que a gente mais utiliza na refrigeração, né? Não sei se vocês... A gente chama de ciclo de refrigeração, mas o nome dele, né, é o ciclo de Carnot. Então, ele opera entre duas temperaturas, cuja sua eficiência não pode ser superada pelos demais ciclos. Então, é o ciclo ideal. Ele é o que melhor... que tem melhor eficiência na questão térmica, né? Então, o estudo do ciclo de Carnot se justifica pela simplicidade de avaliar a influência das temperaturas de operação e pelo fato de que o mesmo representa, né, a máxima eficiência de operação de um ciclo entre duas temperaturas. Sendo assim, qualquer ciclo real operando entre as mesmas duas temperaturas do ciclo de Carnot deve apresentar uma eficiência inferior àquela obtida por meio do ciclo de Carnot. Então, está aqui o ciclo, ó. Esse aqui acho que já está todo mundo familiarizado, né? Nós temos condensador, evaporador, a válvula, né, de expansão, dispositivo de expansão e o compressor. Então aqui ele vai operar entre duas temperaturas, né? Ele vai ter a temperatura de alta e a temperatura de baixa. É lógico que no sistema real não funciona dessa forma, mas o ideal ele considera que os processos no condensador e no evaporador eles ocorrem a pressão constante. E considera também que os processos no compressor e no dispositivo de expansão ocorrem em entalpia constante. Então, aqui é o ideal. O ideal é a melhor eficiência possível. Então, ele vai operar entre duas temperaturas diferentes e tem eficiência X. Então, nenhum outro ciclo tem eficiência tão alta quanto esse de Carnot. O compressor é o coração, né? Estamos cansados aí de saber já. Ele bombeia o fluido refrigerante pelo circuito frigorígeno, além de aumentar a pressão e a temperatura. Então, quando ele sai do compressor, já sai um vapor superaquecido, né? O condensador, ele vai liquefazer o vapor superaquecido que vem desse compressor. E para fazer isso, ele troca, né, de temperatura, faz uma troca de temperatura ali com o ar externo. Então, por isso que ele tem aquele ventilador ali. Vem o ar externo hoje. Não sei se vocês sentiram calor pra caramba aqui em Goiânia, não sei o que aconteceu. Já que eu fiquei no treinamento, eu entrava de manhã, saía de noite, né? Mas hoje parece que a coisa estava diferente. Não sei se vocês sentiram a mesma coisa. Perguntar aí pro Gerlei, tava quente aí também, Gerlei? Demais da conta, abafado, né? Muito abafado. Hoje, pelo menos no carro, tava marcando 36 graus, cara. Não sei se bateu mais. É, Mas geral, aqui em Palmeiri também devia estar nessa faixa também. essa faixa, né? Então, assim, uma coisa até vou trocar uma experiência com vocês. Vamos ver se já aconteceu com vocês também. Por exemplo, quando a temperatura fica muito elevada, os equipamentos de ar-condicionado parece que ele não funciona legal. Já sentiram isso também? Parece que eles não têm o mesmo rendimento. Todo equipamento é parte da operação também, né, professor? O Jefferson, você começou a falar, veio mutado, Jefferson, pegou o final da faixa de operação. Todo equipamento tem uma faixa de operação para. Então você acha que você já sabe o que Né? que eu vou falar exatamente. Uma vez eu procurei os fabricantes aí de condensadoras e eles têm dois projetos, um para temperatura ali de
de condensação de 45 graus Celsius e outras máquinas já para temperatura de 55 graus Celsius. E parece que as que vêm para o Brasil é as mesmas que vão para a Europa, que elas são para temperatura de 45. Então você imagina o seguinte, você vai fazer uma troca para o seu fluido refrigerante chegar próximo a essa temperatura de 45. Se ele vem na temperatura alta, quando sai do compressor, e vai trocar com o ar, que já está próximo a 45, né? Igual a gente vai chegar aqui, por exemplo, na primeira semana aqui de outubro, a gente vai chegar em temperaturas de 40, provavelmente. Isso se não acontecer antes, né? Quando chega a temperaturas muito próximas desses 45 graus, o equipamento não consegue fazer a troca proveniente. Era isso que você ia dizer também, né, Jefferson? Chega muito perto do limite, né? Aí não consegue trocar calor. Exatamente. Então, assim, eu já vi muito cara batendo cabeça na rua que do nada o ar para de funcionar, como se o ar não quisesse, o equipamento, né, de ar-condicionado não quisesse mais fazer a função dele. Mas toda vez que a maioria dos nossos equipamentos que chegam aqui para a gente, dos fabricantes, se a temperatura externa, né, ambiente, chegar próximo a 40, ele não consegue fazer a troca. Então, o que que eu vi? Esses outros equipamentos com 55, né, para temperatura de condensação, só vão ali para o Oriente Médio. Então, você vai encontrar esses equipamentos ali na região do Dubai, essas regiões assim. E eu acho que deveria vir para o Brasil, né? Pelo menos aqui para nossa região. Eu mesmo sou de Cuiabá. Cuiabá é normal passar dos 40. Então, assim, você tem um equipamento que ele não vai ter uma eficiência boa quando chegar nessa época. E aí só resta explicar para o cliente, porque não tem o que fazer. Ou você hiperdimensiona, né? Porque só superdimensionar não resolve. Você teria que hiperdimensionar para ver se dá certo, porque quando chega muito próximo à temperatura de 45, ambiente, infelizmente o ar não tem, né? A condensadora não tem com que trocar. E aí ele já. Pode falar, Jefferson. Acontece também, se seu equipamento tiver acontecido ter um pequeno vazamento, quando em condições normais ele consegue trabalhar. E às vezes o cliente nem percebe, mas aí quando chega essa época do ano que a temperatura externa aumenta demais, a carga térmica também aumenta, aí que o cliente vai perceber que o equipamento dele está com problema. Exatamente. Aí, por exemplo, se ele não mandar consertar, e quando chegar no tempo do frio, aí o equipamento volta a, teoricamente, trabalhar no normal. Ele não acha muita assim diferença. Aí o cara bate cabeça para descobrir o que é. Acontece também, né? Muitas vezes não tem um equipamento sendo acompanhado, né? É esporádica a manutenção, e isso aí pode acontecer também. Mas eu queria trazer essa experiência aí que o Jefferson também já viveu. Eu creio que alguns outros também já tinham pegado essa questão da temperatura ambiente, né? Que realmente, se chegou muito próximo a 45 ali, meu amigo, aí é só esperar que a temperatura baixe, porque os equipamentos que vêm para a gente aqui no Brasil, eu creio que o pessoal deve imaginar que o Brasil inteiro é igual ali no sul, né? E quando fica muito quente, chega a 35 graus. E até porque a maior fabricante, né, a Carrier, tá lá em Canoas também, né, no Rio Grande do Sul. Às vezes o pessoal não se intera tanto das nossas mudanças de temperatura. Mas é isso. Então, o condensador, né, voltando aqui, ele vai ceder calor para o ambiente. Então, essa energia é composta pelo calor absorvido pelo evaporador e o calor produzido pela compressão no compressor. A válvula, né, ela vai baixar a pressão do fluido, fazendo a expansão, e aí com isso vai ter queda de temperatura e queda de pressão. E ela também é responsável, né, por dosar a quantidade de líquido dentro do evaporador, além de garantir um mínimo de superaquecimento, né, para o processo ali garantir que chegue só vapor no compressor. E o evaporador, né, ele já vai fazer o diferente da condensadora, ele vai absorver o calor do meio. Então, o condensador ele cedia calor para o meio, o evaporador vai absorver o calor do meio, né, justamente para diminuir essa temperatura nos ambientes que a gente climatiza. Então, a seguir a gente vai ver, né, o diagrama pH.
Então, o diagrama mais utilizado por técnicos de refrigeração é o diagrama pressão e entalpia. O pH é P de pressão e o H de entalpia. Também chamado de Mollier, diagrama de Mollier. Esse diagrama relaciona a pressão como uma propriedade que representa as somas das energias do fluido. A pressão relacionadas, né, a pressão e temperatura. A unidade mais usual é joule por quilograma. Você pode encontrar em outras unidades também, né? Então, aqui a gente tem o diagrama de Mollier. E aqui o que é interessante? Eu creio que muitos aí já saibam, né, o que significa, é que é a fase de saturação, né, do nosso fluido. Então, vocês estão vendo aqui como se fosse um morro tortinho, né, para a direita, esse traço aqui, que ele vem. Professor, Sim, a imagem não tá muito boa, não, menos para mim, não. agora ficou ruim. Já tem uns 2 ou 3 slides que deu uma pioradinha. Ui, agora que para mim ficou bom, rapaz. Alguém mais pode dar o feedback aí, como que tá? Aqui tá bom. Aqui tá bom também. Vou fazer o seguinte, eu vou derrubar e vou compartilhar de novo. Pedir 2 minutinhos aí para vocês. Segundo. Na verdade eu tentei subir, Diego, ele não deixa porque é o mesmo arquivo. E eu não estou conseguindo encerrar o compartilhamento. Não, Então, depois eu vou passar pro lado e volto. Vê se melhorou. depois eu olho aqui para me ver se tá melhor, mas assim, o senhor falando aí eu consigo acompanhar. Mas isso aqui era bom você dar uma olhada nesse diagrama. Eu tô voltando, vê se melhora aí. Vou passar de novo nele. Não, não melhorou. Ô, caramba. Ah, eu queria que você visse, hein, Diego. Isso aqui é importante porque o diagrama. O professor mostrou ele para nós de novo lá. Ah, mostrou, bom demais. Então vocês já sabem, já estão cientes aqui. O diagrama é bastante interessante saber quais são as regiões, né? Você tem à esquerda dos limites aqui de saturação, né? Da curva de saturação, você tem um lado esquerdo que é a região de líquido e o lado direito que é o vapor superaquecido. Então, quando ele está dentro, né, dessa zona de saturação, você tem uma mistura de vapor mais líquido. Quanto mais próximo da esquerda, né, da linha da esquerda, ele é que esse x0, x é o título. Então, quanto mais próximo à esquerda, ele tem mais líquido do que vapor, né? E quanto mais próximo à direita, que o x é igual a 1, que o título é igual a 1, ele tem mais vapor do que líquido. Então, ele vai transicionando aqui dentro. Ou ele sai fora do nosso diagrama de Mollier para um lado ou para o outro. Então, aqui é a base para a gente entender. Então, a pressão no eixo aí das ordenadas, né? É a vertical, né? Eu já não lembro mais se é a ordenada. Não, é a abscissa. E a ordenada entalpia, que é o H, que está aqui na nossa horizontal. Então, a variação de entalpia é sempre do eixo zero aqui para a direita e pressão é para cima. Então, o primeiro processo, né, que ele traz do 3 para o 4, se a gente lembrar do 3 para o 4 lá no nosso diagrama, 3 para o 4 ele chama da válvula de expansão. Então, a válvula de expansão, ele considerando aqui, né, deixa eu trazer aqui para o lado, 3 para o 4 ele considera que a entalpia é constante, então ele é adiabático, né? Nós temos o quê? Temos do 4 para o 1, que é o do evaporador, ele considera pressão constante, isobárico, né? Com isso ele ganha entalpia. Do 1 para o 2, além dele ganhar entalpia, ele ganha pressão. Normalmente no ciclo ideal eles chamam isso de isoentrópico, né? Que ele mantém a mesma, aqui, ó, ele mantém a mesma entropia. E do 2 para o 3 ele continua sendo isobárico, né? Diminuindo a pressão, a pressão igual diminuindo a entalpia. Então aqui tem a diferenciação, né, do ciclo ideal para o ciclo real. Então o ciclo ideal é esse que está em azul, né? Que é isentrópico 1 para o 2, isobárico 2 para o 3, isentálpico, né? Do 3 para o 4 e do 4 para o 1, ele é isobárico de novo. E aí o ciclo real já é totalmente diferente. Ó. Quando ele passa aqui no evaporador do 4 linha, né, para o 1 linha, ele não é
a pressão constante, tem uma queda de pressão. Do 2 para o 3, quando ele passa na condensadora, também não é pressão constante, ele tem uma queda de pressão também. E aí aqui mostra, né, o porquê do subresfriamento e o porquê do superaquecimento, que é justamente para tirar como fala? Tirar o fluido de dentro da zona de saturação. Então, quando você superaquece, aqueles graus a mais ali, você está movimentando ele para a zona de vapor saturado. Então, você garante que o título é 1. Se o título é 1, tem só vapor, que é o que interessa para o nosso compressor. E o subresfriamento, quando dá para fazer, ele indica que você tirou da zona de saturação, então o título é 0, com certeza. E aí você também evita o flash gas, né, na sua válvula de expansão, porque tem tudo líquido ali. Então, devido ao superaquecimento, eu creio que aqui ele vai trazer para a gente, né, o que eu já falei para vocês aí em relação ao superaquecimento e o subresfriamento. E agora caiu. Para vocês está aparecendo a apresentação aí? Ou caiu? Tá normal. Deixa eu Tá no confirmar slide aqui. 12. Tá no slide normal? 12. Caraca, pra mim não aparece mais não. Caiu a minha visualização aqui. Deixa eu voltar então. Apresentar. Show. Voltou. Então, beleza, estamos no slide 12. Vamos pro 13 aqui, né? O 13 aqui já traz um sistema, né, com amônia, né? Utilizando amônia, separador de líquido. O que mais que tem diferente aqui? Um recipiente de líquido. Deixa eu voltar no slide que deve ter alguma coisa interessante, né? Então, devido ao superaquecimento e ao processo politrópico de compressão, a temperatura de descarga do compressor pode ser muito elevada, tornando-se um problema para os óleos lubrificantes usados nos compressores frigoríficos. A temperatura de descarga não deve ser superior a 130 graus Celsius, o que exige um resfriamento forçado do cabeçote do compressor alternativo, principalmente quando são utilizados refrigerantes, o 717 e o 22, com baixas temperaturas de evaporação. Aqui tem só um exemplo mesmo de um sistema, né, de amônia, que aí a amônia já apresenta mais, como fala, mais componentes, né? Você precisa de um separador de líquido, você precisa bombear essa amônia, você precisa de um recipiente também de líquido, muitas vezes mais compressores, que são sistemas maiores, né? É usado muito mais aí na questão de temperaturas mais baixas, né? Hoje vê muito como fala, indústrias de bebida, que até teve um caso aí, infelizmente, né, lá em Belo Horizonte, que teve um pequeno vazamento e acabou contaminando um lote, né, de cerveja lá. Creio que muitos viram esse caso, além dele ter um risco maior, né, questão de acidente. Então, né, realizando a interpretação do fluxograma de refrigeração industrial anterior, é possível observar que o mesmo possui 3 compressores atuando em paralelo, aspirando vapor saturado do separador de líquido, que ele está aqui, ó, menos 5 graus Celsius, e descarregando vapor superaquecido no condensador evaporativo. Tá aqui em cima, certo? Então ele faz a descarga, depois vai passar pelo recipiente, né? Que é o líquido condensado deste condensador em relação ao recipiente. De acordo com a demanda térmica na câmara de resfriados, o nível de líquido no separador de líquido diminui, permitindo a abertura da válvula de expansão, de modo a manter o nível constante de líquido no interior do separador de líquido. Ao passar pela válvula de expansão, parte do líquido evapora e, por diferença de densidade, o vapor ficará na parte superior do separador de líquido, enquanto o líquido saturado, localizado na parte inferior do reservatório, é bombeado para os evaporadores por meio das bombas. Então, o que ficou embaixo aqui, ele vai bombear para os evaporadores. E o que sai do separador de líquido, ele vem para a sucção dos compressores. Aqui o diagrama, não sei se vocês conseguem ver, pelo menos estão as setinhas indicando aí a direção do fluxo normal. Então, nos evaporadores, né, parte do líquido evapora, formando a mistura líquido e vapor, mistura esta que retorna, né, ao separador de líquido e o vapor gerado é aspirado pelos compressores, que já é um sistema de duplo estágio agora, né?
os sistemas de refrigeração que têm 2 níveis de baixa pressão permitem operar com 2 temperaturas de evaporação. Os níveis de baixa pressão compreendem desde a saída da válvula de expansão até a entrada de sucção no compressor. Vamos ver aqui. Isso aqui é a representação esquemática, né? Tem um compressor intermediário. Na verdade, não, tem a válvula de líquido, passa o vapor supersaturado e o compressor abastece com vapor superaquecido. Deixa eu ver se está pulando slide. Não, tá não. Então, esses sistemas são utilizados em processos de armazenagem de produtos em refrigeração, ali já para baixíssimas temperaturas, né? Atendendo diferentes condições operacionais no lado de baixa pressão, servidos por uma única condição operacional no lado de alta. Dependendo do fluido refrigerante, quando a temperatura de evaporação é muito baixa, a temperatura de condensação muito elevada, a divisão da compressão em 2 etapas, resfriando os vapores em cada estágio no resfriador intermediário. É isso aqui que está trazendo, que é o tanque de flash, né? Provoca a redução de trabalho de compressão e o aumento do rendimento frigorífico. Então, muitas vezes, dependendo do... Igual a gente estava falando, não sei se foi com a turma de vocês, tinha um projeto que o alimento ia entrar a temperatura ambiente, né? E iria ser resfriado em temperaturas de -10. Então, você já precisa de sistemas com mais estágios, até pela questão de variação de pressão, né? Que o fluido consegue fazer ali com bom rendimento. Então, aqui ele traz exemplificado no sistema de duplo estágio. Então, ele vem a um primeiro estágio, utiliza esse tanque de flash aí, justamente para fazer esse resfriamento e aumentar, né, o rendimento quando for para o segundo estágio. Aí o segundo estágio, sim, consegue alcançar ali temperaturas cada vez mais baixas. Lembrando também que a pressão pode ser que fique negativa, né, em vez de você ter um sistema ali que se der um vazamento, né, é mais fácil identificar. Se der um vazamento nesses sistemas com a pressão é mais baixa do que a atmosférica, né, começa a entrar, né, que a nossa natureza sempre tende ao equilíbrio. Então, se a pressão estiver menor dentro da tubulação, vai ser até mais chato para encontrar nesses vazamentos e muitas vezes você tem diversas impurezas ali que acaba você perdendo toda a sua carga de fluido. Aqui um exemplo, né? Um sistema de duplo estágio empregado na indústria que opera com resfriador intermediário. Aqui não sei se todo mundo consegue ver, tem um compressor de baixa e um compressor de alta. Ele tem uma espécie de condensador aqui que vai ceder calor para o ambiente e esse resfriador intermediário funcionaria como um evaporador, né? Para um dos equipamentos e para o outro, né? Ele vai funcionar como evaporador para um e para o outro. Deixa eu ver aqui se ele tem um. Eu acho que é similar ao que acontece com o chiller, né? Que ele funciona, se for para água, né? Ele funciona como fala como condensador, e se for para o fluido refrigerante, ele já funciona como o evaporador, né? Tem a mesma função, lógico que não é chamado dessa forma, mas para um ele vai ceder calor e para o outro ele vai ganhar calor. E aqui é essa função que o resfriador intermediário faz também. E como que fica esse diagrama pH, né? Ele vem aqui, ó. O de baixo do 1 para o 2 seria o 2, o 3 seria o 6, né? E o 7 seria o 4 num ciclo ideal. Então, quando ele vai do 1 para o 2, ele está tendo essa variação de temperatura aqui, variação de entalpia, ele vem o segundo estágio e joga do 3 para o 4. E aí sim ele alcança, né, a pressão maior. No caso aqui vai ser o contrário, né? Ele quer alcançar pressões menores, que com isso ele, como falei, ele consegue temperaturas menores, né? Então, o 3 e o 4 seriam o 2 do normal, o 5, o 6, o 3 e o 4. E aí ele vem, né, com o sistema e consegue baixar ainda mais essa pressão, consequentemente a temperatura, né? É usual esse tipo de sistema de refrigeração realizar o aproveitamento da temperatura intermediária para a produção do frio, sendo que o princípio de funcionamento do sistema será apresentado a seguir, né? 1 para o 2 aqui, que é o estágio de baixa pressão, também, também chamado de compressor booster, né? Um processo de compressão hipoteticamente isentrópico. Um refrigerante saturado seco aspirado pelo compressor. A pressão de evaporação é comprimida até atingir a pressão
intermediária. No resfriador intermediário, do ponto 2 ao 3, aqui do 2 ao 3, ocorre resfriamento do fluido superaquecido descarregado pelo compressor no primeiro estágio, por intermédio da vaporização parcial do líquido saturado à pressão intermediária contida no resfriador intermediário. Do 3 para o 4, deixa eu voltar aqui, 3 para o 4 ele vai ter ganho de novo ali, né? Vai ser provavelmente um processo de entropia constante, isso mesmo. Pelo compressor de alta pressão, a entropia constante, o fluido refrigerante entra a temperatura de saturação correspondente à pressão intermediária e é comprimido até atingir a pressão de condensação. A rejeição de calor do refrigerante por meio do resfriamento ocorre no condensador, que é o do 4 para o 5. Resfriando inicialmente o vapor superaquecido e em seguida condensa o mesmo, por meio da liberação de calor latente, até todo o fluido tornar-se líquido saturado na pressão de condensação. Então, o calor latente é o calor necessário para fazer essa mudança de estado físico sem haver mudança de temperatura, né? Lembrando ali os conceitos. E os 5 para o 7, né? O processo 5 para o processo 7, né? Ocorre a válvula de expansão no resfriador intermediário. A entalpia constante do líquido saturado vindo do condensador, reduzindo a pressão do mesmo até a pressão intermediária do sistema. E aqui sim um exemplo, né? Tem os compressores de baixa e os compressores de alta. E tem aqui o resfriador intermediário. Então, são dois processos que passam por ele, né? Tanto quanto você vem comprimindo e depois quando vem expandindo, né, pela válvula. Então, ele funciona mais ou menos, não seria mais ou menos, né? Dá para lembrar um pouco ali o chiller, mas aqui é diferente porque ele atua tanto num processo quanto no outro. Alguém já teve contato com esse tipo de equipamento na indústria? Já, professor, já instalei muito esse sistema aí. Então o Rafael vai dar aula comigo aqui. Rafael, eu já vi na indústria, mas não desse aqui, cara. Esse aqui eu nunca vi com resfriador intermediário. Já vi com o resfriador intermediário desse modelo aí, o vaso de pressão separado. Também já vi o sistema intermediário no próprio compressor parafuso. Tem No ali um chamado economizer, né, que ele faz esse papel do resfriador intermediário. Mas, nesse caso, sistema de simples estágio. Esse de duplo estágio tem que ter o vaso de pressão SRI para poder fazer essa conversão duplo estágio. No caso, o compressor de baixa vai evaporar a menos 35 e vai condensar a menos 10, né? Aham, isso, Toda a água vai a menos 10 para mais 35, vai jogar no condensador mais 35, né? exato. E E, aí, pode falar. e muitas vezes também a gente já usou também esse resfriador intermediário, até mesmo para poder fazer resfriamento de sala climatizada e também câmara de resfriado. O líquido que entra dentro dele, menos 10, a gente colocava uma bomba de fluido refrigerante para mandar para as câmaras também. Reaproveitava esse líquido aí, menos 10. Ah, entendi. Então você tinha um processo ali que a temperatura, provavelmente um duplo estágio vai chegar ali, aquelas temperaturas que é o back pressure, né? Que vai ser menos 20, É, né? Já era questão de congelado, né? Menos 20, menos 30. na verdade, esse sistema de duplo estágio, ele é o melhor sistema que tem para congelamento, né? É o mais eficiente que tem. Porém, hoje em dia, o pessoal está deixando um pouco de mão esse duplo estágio, até por conta de você ter Custo. que usar mais máquinas no sistema, né? Ter mais compressores para poder puxar a Aham. descarga do baixa. Você tem que ter também vasos de pressão para poder fazer o resfriador intermediário. E dentre outros elementos no sistema. Mas esse em si é o melhor sistema que tem para sistema de baixa temperatura, né? Porque você, no caso, a manutenção sai mais barata, porque o compressor não vai estar tendo um delta muito grande, né? De menos 35 para mais 35, direto no condensador, né? São Vai ter esse duplo 70 graus, né? uma diferença muito grande. Aí, mas para congelado mesmo, esse seria o mais ideal possível, duplo estágio.
Aí, no caso, vocês utilizavam ali, então, ele para os congelados e depois -10 também. Você tinha uma câmara ali que operava nessa temperatura. Então, você conseguia alimentar Exatamente. duas, no caso? Exatamente. O primeiro estágio da alta, a gente fazia alimentação de câmara fria e área climatizada, e o segundo Sim. estágio da baixa fazia para túnel de congelamento e câmara de estocagem. Ah, show de bola aí. Eu agradeço ao Rafael pela experiência. Não sei se os demais também já tiveram contato com esse tipo de equipamento, mas eu agradeço pela participação e explicação, Rafael. Bacana demais. Então, todos os sistemas são similares, né? Assim, a função dele e como ele vai fazer, porque tudo vem do ciclo de Carnot, igual a gente viu. Aí as pessoas não, quem inventa, né? Quem tem essa genialidade aí de conseguir implementar um sistema desse, vai colocando mais estágio justamente igual o Rafael falou, né? Para diminuir esse delta e não ter um desgaste tão grande no compressor. E lá eles utilizavam para dois locais, né? Então, até a parte que o resfriador intermediário ali só faria para resfriar, justamente para, como fala? Justamente para ir para o outro estágio, lá eles utilizavam também o fluido nessa temperatura para outras, né? Outras utilidades. E aqui, quais são os outros sistemas, né? Temos sistema em cascata, são circuitos de refrigeração independentes operando com fluidos refrigerantes distintos, né? São utilizados em situações que necessitam temperaturas de evaporação bastante baixas, o que para os sistemas convencionais acarretaria em pressões de evaporações inferiores à pressão atmosférica. Então, nesses casos, eventuais aberturas da tubulação provocariam a admissão de ar no circuito, né, afetando sua eficiência. Estava falando lá, quando dá um vazamento, você acaba perdendo toda a sua carga, né, porque contamina tudo. Então, os circuitos independentes apresentam um trocador de calor que atua como interface entre sistemas, o qual opera como condensador para o circuito de baixa e evaporador para o circuito de alta. Aqui já uma analogia ali que eu fiz da água gelada, né? Que para um ele determina, faz uma função e para o outro ele faz outra. Um ele cede calor, o outro ele tira o calor. Aqui tem um sistema em cascata, né? Então, condensador que é o ciclo ali de alta, com compressor, com válvula, ele vai funcionar como evaporador. E esse mesmo componente já para o ciclo de baixa, ele já funciona como condensador. Então ele fica fazendo esses dois duplo papel aí justamente para evitar, né, um, um delta tão grande. Com isso você consegue ter equipamentos ali menores, né, com custo menor, manutenção também melhor, como o Rafael bem disse, e operando da forma como você necessita. Temos aqui o Economizer, o Rafael já é especialista também, já disse sobre ele, né? Que é quanto à forma de compressão dos gases, existe outro ciclo derivado do de simples estágio com economizador, que é chamado comercialmente, né, como Economizer, em que se faz uma sucção intermediária de vapores mais frios na fase de compressão de simples estágio. Então, aqui nesses compressores helicoidais, compressores parafuso, ele admite isso aqui justamente para não ter dois estágios. Era isso que você estava dizendo, né, Rafael. Hoje em dia já é utilizado dessa forma, né? Exatamente. Hoje em dia eles estão utilizando mais esse modelo aí de compressor já com economizer para substituir o RI, né? E o Economizer, você que teve experiência, é mais pela questão do custo de você fazer a compra de menos equipamentos, ou você acha que a economia é justamente como fala? Pela questão da manutenção? Não, hoje em dia o pessoal eles veem mais a questão do custo-benefício, né? O Sim, sistema de Economize, ele apresenta esse recurso de custo-benefício maior, né? Mesmo que futuramente a manutenção venha a sair mais caro, mas a curto prazo é o melhor custo-benefício. O que que acontece? O sistema de duplo estágio, você tem que, como a gente estava conversando, tem que ter o compressor para poder fazer o primeiro estágio, né? sim. E tem que ter o RI, o vaso de pressão separado, que também é bastante caro. E por conta desses custos adicionais, eles preferem apenas uma máquina, um compressor só, que faz essas duas funções, do RI
e do RI e também do Economizer. Faz a mesma função em uma máquina só, entendeu? Entendi. E se pensar também no custo de aquisição, né? Acaba ficando mais barato. Deixa eu ver outro sistema aqui na nossa. Quando ele mostra esses compressores baixos, compressores de alta, muitas vezes não é o parafuso, né? O parafuso ele é mais robusto também. Acho que é um dos poucos compressores aí que aceitam líquido, né? Com uma quantidade maior de É, líquido sem ter problemas ali de cavitação. na verdade, o parafuso também, quando entra líquido nele, ele dá uma balançada boa, viu? Faz um barulhinho. Aconteceu E alguma pode falar, Rafael. chega também a estragar o mancal, o rolamento do compressor, e é muito caro, cara, a manutenção de compressor parafuso. Ele é muito mais robusto e tem essa questão junto. Mas eu já li em literatura aí, já ouvi muita gente falando que ele consegue admitir líquido, né? Não estraga ele tão fácil igual os demais. Você que tem mais experiência aí com esses economizer, então não é tão assim, né? Então ele pode estragar também. Pode, é porque assim, é muito relativo também. O pessoal usa esse Economize aí como se fosse um vaso de pressão. é, assim, tem a sucção que succiona no próprio compressor, parafuso. Tem a sucção que succiona dos evaporadores e tem uma sucção lateral no compressor parafuso que succiona do Economize, entendeu? O que acontece? Essa sucção do Economize entra um pouco de líquido nos Aham. lobos do parafuso, do rotor, entendeu? Entra um pouquinho de líquido, sim, mas tenta regular a válvula de expansão o máximo possível para que não tenha esse retorno de líquido para o compressor, porque isso também danifica ele, e dá muito problema. Viu? Então, é o que eu ouvi, então eu já vou ficar mais esperto, Rafael, porque até em outras turmas eu sempre comento isso, né? O parafuso ele chega a suportar. E isso na literatura é uma coisa, né? O cara que está no dia a dia, por isso que eu gosto de trocar ideia com vocês, né? Muitas vezes vocês têm mais experiência que eu em diversos equipamentos aí, e até nos que eu sei, tem alguns aqui que vão. Eu acho que a grande maioria vai saber bem mais, né? Então vem aqui facilitar e eu gosto muito desse retorno aqui que eu vim aprender, né? E o Rafael muito bem aí eu acho que ficou claro para todo mundo mais ou menos como funciona, né? O meu aqui na teoria, o Rafael dizendo na prática, e essa questão do parafuso eu vou levar o que você me disse, Rafael. Eu gosto muito da teoria, mas o cara que vive no campo, ele sente na pele, né? E o que dói eu gosto assim de pegar esse feedback aí. Então, parafuso É porque líquido desgasta, né? esse compressor parafuso aí, a circulação de óleo dele é forçada, tem uma bomba que faz a circulação forçada do óleo nos rotores, né? Sim, Já o compressor alternativo, ele não tem essa opção aí, não tem uma bomba por fora para poder fazer essa circulação forçada. Então, quando entra o líquido no compressor, fluido refrigerante em fase líquida, vai diretamente para o cárter e congela o óleo. Então, quando o óleo congela ali, não tem lubrificação para poder lubrificar os pistões, né? E isso aí começa a ter a fricção e desgastar o pistão. Já no parafuso, ele aceita um pouquinho de líquido justamente porque tem óleo o tempo todo, lubrificando os mancais, o rolamento e os próprios lobos do rotor, entendeu? sim. Aí dá uma ajudada. Ajuda, né? Não resolve, mas ajuda, né? É bom saber. Agradeço o Rafael aí pela explicação. E ele tá técnico pra caramba também. A linguagem que ele usou. Pode vir dar aula aqui Aprendendo. junto comigo. Obrigado, Rafael. Então vamos lá, né? Nesse sistema aqui que a gente acabou de conversar, né? O líquido saturado na pressão de condensação proveniente do compressor é estrangulado pela válvula de expansão até uma pressão intermediária, sendo então recolhido no tanque, né, que é chamado como um separador de líquido. Então, o vapor separado é conduzido a um segundo compressor, onde será comprimido desde a pressão intermediária até a de condensação, evitando assim a sua passagem no evaporador. Esta válvula de expansão tipo boia é controlada pelo nível de líquido no tanque. O líquido é separado do vapor e dirigido ao segundo dispositivo de expansão, onde sua pressão será reduzida até aquela do evaporador. Então, esse ciclo utiliza de compressores parafuso que tem a possibilidade de controle da capacidade com válvulas deslizantes, como o Rafael já bem disse, né?
compressores possuem uma porta capaz de aspirar o vapor à pressão intermediária. É importante reter-se a ideia de que cada necessidade exprimida em potência frigorífica, espaço, custo, automatismo e operacionalidade requer um estudo profundo para chegar ao tipo de ciclo adequado. E por último, né, aqui o nosso último tópico é o controle de capacidade, né? Então, as instalações, né, estão sujeitas a um regime de carga variável. Se uma instalação operasse permanentemente a plena carga, em períodos de pequena exigência frigorífica, a temperatura de evaporação diminuiria, reduzindo a eficiência dos compressores. Então, a redução da temperatura de evaporação pode ser indesejável, né, por diversas razões. Formação de neve em serpentinas, né, que elas podem chegar a congelar, que bloqueiam o escoamento do ar, aumentando ainda mais a pressão. A queda na temperatura do espaço refrigerado, além daquelas, né, então tem produto ali que tem que ficar no range de temperatura. Se subir muito, ele estraga, e se baixar muito, ele perde as propriedades, né? Então tem isso também. E a terceira é o congelamento de água de resfriamento em sistemas do tipo chiller, que pode danificá-lo. Isso aqui eu já vi acontecer, né, quando a temperatura setaram, né, ela para temperatura em chiller, aí isso aqui eu já tenho um pouco mais de experiência, setaram a temperatura abaixo de 4 e a água já começa a congelar a 4 graus, né? Não usaram o produto na água, que é o glicol, né? E aí começou a congelar. Com isso, a tubulação também veio a congelar e quebrar. Então, assim, inundou o local. E foi pelo questão de falta de conhecimento do operador. E isso também é indesejável, né? Então, para evitar esses problemas, existem alguns métodos de controle de capacidade de instalação, dentre os quais se destaca o seguinte: uma válvula reguladora de pressão, que estrangula o gás de aspiração entre o evaporador e o compressor, mantendo constante a pressão de evaporação. Então, ele vai controlar essa pressão de evaporação. Com isso, controlando a pressão, basicamente ele vai controlar a temperatura junto, porque pressão e temperatura caminham junto quando é o mesmo fluido, que é a fórmula, né? Aquela PV igual a RT. Então, pressão, volume é igual ao R, a constante do fluido, e a temperatura. Então, muitas vezes o volume não muda. Se muda a pressão, pode ser que o volume não mude, né? E com isso, como o R lá é constante, a temperatura vai mudando junto. E tem o desvio do gás de descarga do compressor para a linha de aspiração também, justamente para pular um ciclo e evitar que ele venha a congelar. O Rafael levantou a mão. Fica à vontade, Rafael. Ah, inclusive já aconteceu também comigo, já de congelar trocador de calor também, professor. Já? Trocador de placa, já. E aí chegou a fraturar o É, componente? graças a Deus não chegou a fraturar, não, mas o que acontece? Nesse próprio sistema de RI aí, a gente usava o líquido -10. Não, o líquido não, a sucção -10, Uhum. juntava com o trocador de calor, mas só que o trocador de calor era 0 grau, entendeu? E tem Sim. aqui essa válvula reguladora de pressão na sucção, para manter a pressão interna do trocador de calor a 0 grau, e depois da válvula reguladora de pressão mantém a -10. Só que o piloto pressostático dessa válvula aí, ela estava com problema, estava praticamente equalizada. A pressão do RI com a pressão do trocador de calor estava -10 e chegou a congelar o trocador de calor a placas, né? Aí a gente trocou o piloto pressostático lá e resolveu o problema, mas é dureza quando congela o trocador de calor, cara, para descongelar é um trabalho danado. Então vocês conseguiram descongelando, ele voltou a operar normalmente, né? É. Aí No... tive que fazer a válvula de sucção, tive que manter a pressão interna um pouco maior, né, para poder ir descongelando e jogando água em cima do trocador de calor para poder descongelá-lo, porque o bicho pedrou mesmo. Foi bom que o seu sistema ainda estava inteiro, né? O sistema que eu vi que aconteceu isso, o pessoal já não fazia a manutenção tão bem. As paredes, né, do sistema de água gelada, elas já estavam bem finas, né? Porque foi tendo corrosão, tudo mais, não tratava a água direito, e aí o operador veio e fez esse procedimento errado, né? E aí com a parede do tubo já era fina demais, mais fina do que é o projeto, congelou, ficou facinho, né? Ficou na medida para dar errado.
que é aí que veio a chegar a inundar. E nisso, depois ainda foi ver que muitos registros já não estavam operando direito. Então, assim, foi uma confusão bastante grande, uma instalação muito antiga também. Mas o bom é que o seu aí não teve um prejuízo tão grande, né? O problema da amônia em si, né, nem porque ela é tóxica, né? O problema é porque a maioria dos frigoríficos hoje, indústria de bebidas e alimentícia, o problema é a manutenção, falta de manutenção, né? Se manutenção tivesse em dias, praticamente ele não teria problema, né? Em questão de amônia, né? É. A amônia, eu dou também que ela é ávida por... Ela é higroscópica, né? Se não me engano, o nome da propriedade dela é esse. Então, se nós, né, estivermos num ambiente que tiver amônia, ela vem na boca, no olho, porque ela procura a água, né? E isso acaba causando danos, né, à nossa saúde. Se ela não tivesse essa propriedade, talvez não teria tanto problema, assim, na utilização. Mas você matou a charada, né? Falta de manutenção dá muita dor de cabeça. E tem muita gente que negligencia isso, né? Como manutenção nunca é visto, é o fantasma, né? São os fantasmas que só tem que deixar rodando e mais nada, ninguém vê. Acaba que muitas vezes acham que não é importante, né? Eu que sou da manutenção, não sei se todos vocês também são, deve ter gente aí de projeto de instalação, mas os caras da manutenção devem saber aí mais ou menos como que é o dia a dia, né? Acaba que ninguém enxerga e por muitas vezes não dão tanta importância. Só finalizando aqui, então o controle da capacidade da instalação também pode ser realizado pelos compressores, né? Na refrigeração industrial são utilizados praticamente todos os tipos de compressores, alternativo, rotativo, parafuso, de palheta, centrífugo, e os mais comuns são os alternativos e rotativos parafuso, né? Que é o compressor parafuso mesmo. Quando falo do parafuso, eu sempre lembro da Bitzer, né? Que são, pelo menos até na Febrava que eu fui, ou quando eu vou em alguma loja, aqueles compressores verdes lá são bonitos pra caramba. Pessoal, então, alguma dúvida com relação a isso aqui? Hoje eu senti a aula mais maçante, mais teórica também. Essa primeira aqui. Perguntar para vocês se ficou alguma dúvida, como que tá? Tranquilo, professor. Tá tranquilo? Perguntar aí pro José Newton também, pro Fernando. Não sei se algum dos dois está me ouvindo. Pegar o feedback aqui do Girley, então. O Girley eu sei que ele vai estar aí. Tranquilo, professor, de boa. Fechado, então, senhores. Não entendi nada, não, mas tá de boa. Então, vou pedir um favor para você, então, Girley. Não entendi nada assim, deixa eu te falar. O Fernando trabalha com algo assim que tá além da nossa capacidade, entendeu? Da minha, né? Da minha capacidade. É porque eu não trabalho nessa área, né? Mas no começo deu para entender assim o ciclo da refrigeração, tranquilo, entendeu? É isso aí, você vai tentar. O que que eu te aconselho, Girley? Até porque o nosso tempo é curto, né? Aqui eu não consigo tanto, mas tenta fazer uma analogia Uhum, sempre com um sistema que você conhece. Porque uhum. ali basicamente é o seguinte: É o mesmo, né? o princípio é o mesmo. Então, assim, eu gosto de brincar lá na empresa. Brincar não, fala sério, né? Que o pessoal que mexe com split, quando vai mexer com a máquina maior, trava, né? Mas é bom aqui, eu te aconselho também depois dar uma lida. Se quiser, quiser não, eu vou postar esse material aí para vocês lerem, mas é o que está no nosso livro. Para pegar essa base teórica, e se um dia aparecer uma oportunidade, vamos dizer que o Rafael, né, tá trabalhando lá, precisa de um parceiro e te chama. Eu acho que o Beleza. Fernando também deve trabalhar nessa área, você citou ele, né? Uhum. E aí você já tem ali, você já sabe como funciona o princípio do ciclo e tudo mais, você já entende do sistema de refrigeração, ali você só vai adequar, que muda, né? Pressão e temperatura, justamente para chegar em ranges diferentes. Tranquilo. Fechado? Sim, Precisando, Rafael. estamos aí, mas o que acontece? Eu não trabalho. Precisando, qualquer dúvida, a gente está aí. Eu já trabalhei bastante tempo nessa área. Hoje em dia eu não trabalho mais, né? Hoje em dia eu estou mexendo mais na área comercial, mas trabalhei bastante tempo aí nessa área industrial aí, é interessante, é bem legal. Bacana, né? O Rafael também já se dispôs aí. Gostei Bom da demais. atitude dele. Mas é isso aí, pessoal. Agradecer a presença de todo mundo.
Eu fiquei a semana anterior aí fora. Se alguém não foi respondido, eu vou trabalhar para responder todo mundo aqui, tá bom? E foi só uma questão de um curso, tava participando de um treinamento. Você vai postar as notas até quando, professor? Você tem mais ou menos uma Vou noção? fazer o compromisso contigo amanhã. Eu vou trabalhar amanhã à tarde para equalizar. Pode ser amanhã até às 17? Tranquilo, você que manda. Só para nós ficar Fechado, então, senhores. cientes, sabendo, nós que tomamos bomba, por enquanto. Não A vai tomar recuperação. bomba, não. Tá todo Recuperação mundo que eu aí. tô falando, né? Tá todo mundo aí empenhado. E isso aí foi só um desvio de percurso. É, Coisa tranquila que acontece desvio. com todo mundo. Tá bom. Senhores, então tá bom. Agradeço aí a presença de todo mundo, tá? Bons estudos aí para vocês. Para quem ficou um pouquinho longe, se puder ainda buscar um vídeo, alguma coisa aí para complementar, eu vou agradecê-los, tá bom? Alô, professor, boa noite. Boa noite aí com Deus, todo mundo. Bons estudos. Valeu, pessoal. Boa noite.